Muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim dar aqui as honras. Desde já agradeço a disponibilidade por parte do Presidente do Vitória Sport Clube, António Miguel Cardoso, para este esclarecimento sobre este pré-acordo com a Viosport. Um abraço também ostensivo a toda a comunicação social de Guimarães, que decidiu estar hoje aqui presente, nomeadamente a Rádio Inquieto, o Mais Guimarães, o Jornal de Guimarães e também o Grupo Santiago. Cabe-me a mim também, Filipe Félix, fazer as honras para esta primeira pergunta. Esta questão, este pré-acordo por parte do Vitória Sport Clube com este V-Sport é algo que pode ser benéfico para a formação do Vitória e, desde logo, pergunto também em que moldes poderá ser feito este pré-acordo com a V-Sport. Boa noite a todos, boa noite Filipe, boa noite aos demais órgãos. Acho que da minha parte, como é óbvio, é essencial que todos os guimaranenses e todos os associados comecem a partir de hoje a ouvir aquilo que é os moldes gerais da parceria. Tudo farei nos próximos tempos, até ao dia da Assembleia Geral, para esclarecer os sócios. Acho que é essencial. Digo também, e acho que é importante, que sempre disse que quando aparecesse algo que achasse, que a nossa administração achasse que fizesse sentido, fazia todo sentido ir à Assembleia Geral, sendo ou não estatutoriamente necessário, acho que faz todo sentido ir à Assembleia Geral defender aquilo que é a nossa posição. Dizer também que é importante que os sócios fiquem esclarecidos, que ouçam, que percebam o que é que se está a passar, que todas as dúvidas as vão perguntando, porque acho que é isso que é importante. E depois que decidam. E nós, a administração e eu, presidente, continuarei a defender os sócios de qualquer forma. Seja o caminho mais lento, e é aquilo que nós estamos a fazer neste momento, e em que acredito na visão que tenho para o clube, seja o caminho acelerado com um motor ou com um catalisador para que este caminho possa ser mais rápido, para aquilo que é o futuro do Vitória, que queremos que seja um futuro rápido de vitórias e de crescimento. Por isso, essa é a nossa posição. Sabemos que é essencial que os sócios percebam que dentro desta parceria, e já explico o porquê e como, que a maioria é de Vitória, a maioria é do clube. Sempre disse isso, não abdicaria disso, e no dia em que isso não fosse dessa forma, não estou cá a fazer absolutamente nada, porque vim para o Vitória para defender o Vitória, para defender a cidade, e que vim, não, e isto a frase é muitas vezes dita, mas acho que é importante que seja sentida. Eu não vim para me valorizar no Vitória, eu vim aqui para fazer tudo o que pudesse para que o Vitória pudesse crescer, e enquanto achar que cá estou e que sou útil, estarei. Por isso, de introdução, acho que era importante dizer isso, e também, já agora, explicar que a partir da próxima semana, a partir de quarta-feira e todos os dias úteis, até ao dia da Assembleia Geral, eu estarei aqui embaixo, disponível na sala de imprensa, entre as 6h30 e as 8, para esclarecer todos os sócios. Eu estou totalmente disponível, porque eu não quero que exista um sócio com alguma dúvida em relação àquilo que é a parceria, em relação àquilo que é a nossa perspectiva, em relação àquilo que são os termos, e por isso, para que não haja dúvidas em relação a absolutamente nada. Por isso, adiante, em relação à sua pergunta, acho que é importante. Acho que é importante. Nós temos vivido, e o Vitória, como nós todos sabemos, passa um período que é complicado, financeiramente as coisas são difíceis. O futebol hoje em dia está a modernizar-se, são precisos parceiros. Nós encontramos alguém que é um bom músculo financeiro para aquilo que é a valorização de Vitória. É evidente que são pessoas sérias, são pessoas credíveis. Estamos a falar de uma das maiores fortunas do mundo, e não é, acho que é de realçar que alguém que está entre os 300 mais ricos do mundo possa querer estar ao lado do Vitória, possa querer estar ao nosso lado, ao meu lado, de forma a que possa potenciar o seu investimento, a sua parceria connosco, e também potenciar o clube. Por isso, para nós isso, mais do que os valores em causa, mais importante do que isso é a qualidade de parceiros, a qualidade da parceria. E sabemos que em momentos de dificuldade estarão ao nosso lado, se nós também o fizermos e se formos leais àquilo que é uma parceria, e não pode ser de outra forma. Por isso, mais uma vez repetindo, chegando a alguns termos que achamos que protegem Vitória, e isso é muito importante, queremos achar que é
aquilo que o Vitória neste momento precisa para que possa crescer no curto prazo. Boa noite a todos. Tiago Mendes Dias, do Jornal de Guimarães. Boa noite, António Miguel Cardoso. Perguntava, assumiu o Vitória em março de 2022, depois das eleições. Já se tinha falado antes acerca de um possível acordo, ou pelo menos ouvido rumores de uma possível ligação com quem tem o Aston Villa. Eu perguntava-lhe, quando assumiu Vitória, em que ponto é que encontrou as possíveis negociações, que conversas havia, o que é que estava definido, e perguntava que passos decisivos é que foram dados para que fosse feito o anúncio de 14 de fevereiro, a anunciar esta parceria com a Vice Sports. Sim, eu acho que aqui não se defendem pessoas nem direções, defendemos o Vitória. E a verdade é que já existiriam conversas preliminares entre a Vice Sports e a antiga direção, com o Vitória. No momento em que nós entramos, estavam suspensas, não havia contactos, houve uma série de evoluções que não foram positivas, que as coisas não aconteceram, e isso aí faz parte daquilo que é o passado. E voltamos a conversar até manifesto interesse do Aston Villa, um jogador do Vitória, reuni algumas vezes com o Sr. Nasser, encontramos pontos em comum porque já existia, é evidente, um interesse da Vice Sports no Vitória, porque gostam muito do Vitória, e por isso foi fácil que essa química existisse, para já pessoal, a química pessoal, e depois também o interesse comum em começar a reatar aquilo que são as negociações. Ponto assente do nosso lado foi sempre a questão da maioria, que não abdicávamos. Perceberam que a nossa gestão estava preocupada naquilo que muitas vezes falamos, que é o fazer mais com menos, o reduzir os orçamentos, o preocupar em ter ativos mais jovens, o preocupar em vender jogadores para fazer face àquilo que era o déficit orçamental do clube. Portanto, foi fácil encontrarmos linhas comuns e a partir daí tudo se desenvolveu. Aliás, até o próprio Sr. Nasser o falou da melhor forma possível, defendendo os interesses, obviamente, do Vitória e salvaguardando aquilo que é a parceria. Boa noite, António Miguel Cardoso e Luísa Sampaio, do Mais Guimarães. Como é que se convence alguém a investir no Vitória, sabendo que não terá a maioria, portanto, e não terá um grande poder de decisão, como provavelmente este investidor está habituado a ter, nomeadamente em Inglaterra? Eu acho que, assim, é indiscutível que um clube como a Vitória é fácil existirem abordagens e desde que entramos há grupos económicos, há muitas pessoas que se interessam pelo Vitória, é indiscutível, mas também percebemos que a questão da maioria é importante, é essencial. Neste caso, acho que muito pela credibilidade, que acho que é importante existir uma credibilidade naquilo que é a administração, naquilo que é o caminho que nós estamos a fazer, também pela envergadura do Vitória e aquilo que o Vitória pode trazer, neste caso, ao investidor, ou ao parceiro, eu diria muito mais que é um parceiro do que um investidor. Agora, existem muitas formas de o parceiro salvaguardar aquilo que é a sua posição, mesmo sendo minoritário, e nós sabemos que a partir do momento em que caminhamos em conjunto, há muitas formas, e dou-lhe um exemplo de uma coisa que me parece inevitável, que pode ser bom para os dois lados. A Vice Sports tem o maior complexo de formação no Senegal, é propriedade da Vice Sports. Portanto, estamos a falar de jovens atletas que até aos 18 anos estão no Senegal a ser trabalhados, de forma a poderem depois seguir o seu projeto profissional. No Egito é exatamente da mesma forma. E será igual também na América do Sul. Portanto, é muito fácil nós pensarmos que a formação do Vitória e a equipa B de Vitória e a equipa A de Vitória pode, no futuro próximo, receber aquilo que são os melhores jogadores para acompanhar a sua fase de evolução final, de forma a depois que os jogadores rendam no Vitória e depois também possam render financeiramente e desportivamente também ao grupo. Por isso, há muitas formas aqui de proteger o investimento e a parceria da Vice Sports. Por isso, não acho que seja complicado. Outro exemplo, e nós temos que perceber que um Aston Villa hoje em dia, quando compram um jogador ou um passe, gasta 20, 30 milhões, 35 milhões, são coisas que são normais hoje em dia em Inglaterra. Por isso, é um investimento reduzido para aquilo que é o risco. E também é possível, dou-lhe outro exemplo, e nós
seguimos agora Isto são coisas práticas e acho que também é importante para que as pessoas possam perceber. Nós seguimos o Campeonato Sul-Americano Sub-20 e o nosso scouting detectou 2, 3, 4 jogadores que poderiam ter interesse para o Vitória, mas que infelizmente não temos forma de lá chegar, sobretudo questões financeiras, porque a parte esportiva não é difícil, porque começa a existir o fenómeno de que em Guimarães e no Vitória existem oportunidades para os jogadores jovens. Portanto, os jogadores querem vir para cá. Mas muitas vezes financeiramente é difícil. E nós, falando com o scouting também da V-Sports e do Aston Villa em concreto, conseguimos identificar 1, 2 jogadores que faria todo sentido que os jogadores viessem para cá. E depois, com partilha de passes, com uma evolução futura depois para o Aston Villa, que é normal. Só nestes 2 exemplos nós conseguimos explicar e demonstrar que é possível fazermos uma parceria. Partilha de know-how, centros de formação. Nós também levamos treinadores portugueses para a Inglaterra, treinadores para fora. Há muitas formas de salvaguarda desta parceria, mesmo sendo a V-Sports minoritária. O Diogo Oliveira, do Grupo Santiago. Meus colegas já introduziram esta conversa afirmando que os primeiros contactos foram iniciados pela anterior direção, liderada por Miguel Pinto Lisboa. Eu perguntava-lhe se este foi o melhor plano que encontrou ou será o único viável para atingir os objetivos que falou, sendo este também um catalisador ou será o outro caminho que referiu? É muito... Nós podíamos estar aqui a discutir, e acho que é normal, e acho que estamos aqui para esclarecer os sócios, e isso é que é o mais importante e é esse o meu objetivo. Nós podíamos, eu digo pessoalmente, podíamos ter recebido propostas superiores financeiramente, mas provavelmente não seriam passíveis de andar para a frente ou de correrem bem. Nós aqui sentimos que existe um parceiro forte, credível e que será o nosso braço para aquilo que é o futuro do Vitória, para que possamos crescer em conjunto. Provavelmente existem parceiros que são diferentes, com outro tipo de investimentos, com outro tipo de posturas, com outro tipo de seriedade, com outro tipo de credibilidade, que para nós não fariam tanto sentido levar aos sócios. É evidente que neste processo, e pelo menos desde que cá estamos, temos recebido muitas abordagens, mas a maior parte delas não justificam. Esta foi claramente aquela que nós identificamos como importante, como sólida, como passível de ser levada aos sócios para eles decidirem. E por isso é que estamos aqui, para arranjar soluções. E esta é uma solução que nós achamos que é importante para o futuro de Vitória e por isso vamos levá-la. Mas sim, a credibilidade do parceiro é essencial. Neste papel, esta V-Sports que colocará 2 administradores no seio da administração da SAD do Vitória. A Vitória ficará com 3, esta V-Sports com 1. E que importância terão também esse know-how também que o Presidente falou há pouco, esta partilha de experiências e de experiência, se calhar mais elevada também, fruto daquilo que tem acontecido no futebol inglês, com a Premier League, que poderão ajudar também a equipa do Vitória e o Clube Vitória também a superar-se dia após dia. Eu acho que é um bocadinho isso. Dentro do contrato está previsto que eles tenham 2 administradores em 5, o que não quer dizer que venham a ter. É uma condição do contrato que não quer dizer que depois, durante a gestão, que até venham a nomear, mas acreditamos que sim. Mas a ideia é mesmo essa, é caminharmos em conjunto, obviamente com controle da parte do Vitória. Agora, existe muito know-how que eles, obviamente, nos vão aportar. E nós, por exemplo, dia de jogo, concertos no dia de jogo, e nós sabemos que o Aston Villa tem crescido muito naquilo que é a base de suporte dos fãs e tudo isso. Como a nível de, como falamos um bocado, na questão do scout, na questão da formação, como nós também, obviamente, Vitória, e nós também sabemos trabalhar e trabalhamos bem, por isso também vamos aportar valor ao Aston Villa e ao grupo. Portanto, a perspectiva é caminharmos em conjunto, obviamente sendo a decisão final do Vitória, mas é caminharmos em conjunto e crescermos. E a verdade é que o Vitória também precisa de crescer. E nós temos aqui uma oportunidade de poder dar-nos a conhecer cada vez mais ao mundo, e tem acontecido isso. Ainda hoje, durante o dia, recebemos tweets de fãs do Aston Villa que já querem acompanhar-nos e fomos notícia em Itália, fomos notícia nos Estados Unidos. Eu acho que isto também é importante para o Vitória. Acho que temos aqui uma oportunidade de, obviamente, olhando para trás e para o nosso passado, de marcar a diferença e fazer com que o clube possa crescer sob os desígnios e o controle do clube e da direção do clube, que é o mais importante. Mas estes braços são importantes, este músculo é importante para o tal catalisador de crescimento. E nós queremos mais vitórias e nós queremos que o clube cresça. E é importante que isso seja feito mais rapidamente. Se não for, cá estamos para o caminho das pedras e não há problema nenhum, porque é o caminho que temos feito, com mais dificuldades, com
com mais problemas, provavelmente com maior necessidade de encontro, de venda de ativos, por exemplo, e não fugimos e vamos continuar aqui para dar a cara. Agora, isto achamos que pode ser um momento importante e por isso cá estamos. Na sequência dessa resposta, referiu agora precisamente está disponível para o caminho das pedras. Eu pergunto, este princípio de acordo vai à Assembleia Geral dia 3 de março. Perguntava se requer estatutariamente o vínculo da aprovação dos sócios ou não. E se caso os sócios não aprovarem, o que é que será feito deste princípio de acordo? E se pergunto se está disponível a continuar a presidir o Vitória, mesmo que não seja possível seguir este princípio de acordo em frente, até pelas declarações já tem prestado às anteriores perguntas. Assim, é óbvio. Acho que primeiro, para mim não foi importante perceber se estatutariamente eu teria que levar isto à Assembleia Geral ou não. Para mim, questão de honra, levo. Mesmo que não seja, levo, porque só sei que tenho que decidir isto. Não sou eu. Como também acho que é importante, e nós muitas vezes falamos nas questões das linhas de crédito, há matérias que os sócios têm que decidir. E olhando mesmo para trás, compra das ações ao Mário Ferreira, os sócios é que têm que ter decidido. Os sócios têm que ter decidido, porque há lá muitas coisas e cláusulas que realmente poderiam ser perigosas. Os sócios é que têm que decidir, esclarecidos, está aqui toda a informação, os sócios decidem. Como a questão do próprio adiantamento dos direitos televisivos, tinha que ter ido a uma Assembleia Geral, condições todas, os sócios decidem. E por isso é o mais importante. E percebo que é importante, e mais uma vez, nós temos esclarecido, dizemos as condições, falamos sobre tudo, queremos falar sobre tudo, e isso é muito importante. E os sócios têm que perceber que é isso que nós estamos a fazer, não estamos a esconder nada, absolutamente de ninguém. A sua pergunta eu entendo-a, mas já tinha respondido antes, mas eu repito. Isto não é encostar a ninguém, os sócios à parede. Nós estamos aqui e temos uma solução, foi negociada, foi conversada, acreditamos nela, levamos aos sócios. Os sócios assim querem muito bem, os sócios não quiserem, estamos aqui na mesma. Ninguém vai fugir, não há problema absolutamente nenhum e continuamos com a mesma vontade, com a mesma força, no tal caminho mais longo. Acho que este motor e este músculo financeiro é importante. O caminho mais longo, estamos aqui. Nós damos a cara e vamos continuar a trabalhar pela vitória. Agora, achamos que isto é importante. É só isso. Não queremos, nem pretendemos, nem é nenhuma ameaça, porque estamos preparados para o que vier. Para defender o nome de Vitória, para defender aquilo que é o crescimento do nosso clube, nós estamos aqui. E quando acharmos que estamos a mais, aí sim sairemos e não há problema nenhum, porque quer dizer que o clube está bem e o clube está em crescimento. Por isso, contem connosco para o que der e vier. Estava pressionado a realizar este acordo, este pré-acordo, pela situação financeira do clube, por essa falta de receitas televisivas. Mário Ferreira exigia o pagamento das prestações que ainda estavam em falta. Houve alguma pressão? Sentiu que tinha que realizar esse acordo nesta altura? Não. Assim, há pouco falei, existem cláusulas na compra de contrato de Mário Ferreira que realmente se nós nos atrasássemos no pagamento das ações que aconteceu, que já vinha de trás, que ficaríamos sem capital pago e ficaríamos sem as ações. Portanto, isso é uma coisa que é importante que os sócios também percebam. Mas o Mário Ferreira absolutamente, alguma vez, nos pôs sob pressão, foi sempre super correto connosco, a administração também, acredito que tenha sido com as anteriores, portanto, nunca pôs pressão sobre nós, portanto, nós não estávamos pressionados nem obrigados. Agora, se me perguntar como é que nós iríamos arranjar capital no clube para continuar a pagar, ou como é que nós arranjamos até agora, é muito difícil, realmente foi uma decisão difícil que foi tomada pela anterior direção. Mas estávamos aqui para cumprir e vamos cumpri-la com certeza. Por isso, essa pressão nós não sentimos por parte do Mário Ferreira. Agora, é óbvio que nós estamos em dívida e nós temos que pagar. Por isso, absolutamente, sabemos qual é o nosso caminho se não for aprovado pelos sócios. Só o fazemos, só vimos aqui porque achamos que pode ser bom. Se não, os sócios, se não quiserem, e aí também digo uma coisa que acho que é importante e tem sido falado, porque é um período tão curto de tempo, e aí também é importante dizer, por parte do nosso parceiro, é evidente também que querem decidir, chegaram a termos e querem decidir o que fazer, ou sim ou sopas, e acho que as coisas são mesmo assim, e nós temos tempo para esclarecer os sócios, mas também da nossa parte é importante perceber por onde é que nós vamos, porque se os sócios não quiserem, nós temos que continuar pelo tal caminho das pedras e pressionados de forma a ter rentabilidade financeira para poder fazer face ao mês e ao dia-a-dia, às próximas épocas, porque é importante recordar que
todo o nosso mandato, 80% das receitas de todo o nosso mandato, já foram tomadas pelo adiantamento que falamos há pouco. E por isso é importante tomar medidas para que as contas continuem a ser pagas. Mas nenhuma pressão, mas é importante decidirmos por que caminho é que vamos. E queria só perguntar-lhe se neste momento era claramente necessária a entrada deste montante no Vitória para terminar esta época. Estava pressionado por isso. Eu percebo a pergunta. Eu acho que esta parceria é importante para o Vitória, para o médio e longo prazo, e nada tem a ver com essa pressão, porque nós, se estivéssemos assim tão pressionados, é evidente que nós temos que fazer face àquilo que é o dia-a-dia do Vitória. Temos vendido jogadores, ou temos feito acordos, e eu penso que foi falado que nós, de direção, falamos num pré-acordo de venda do Bamba, que é justamente mentira. Nunca falamos isso em lado, nem sei qual é o contexto, mas se existisse a obrigatoriedade, nós teríamos soluções e teríamos que ir buscar soluções. Agora, isto aparece porque nós achamos que é importante para o futuro do Vitória. Agora, nunca pressionados para o fazer, porque precisamos de um encaixe rápido, que isto não faria absolutamente sentido nenhum. Estamos a falar de um parceiro que vai entrar, ou que poderá entrar, com 46%, que é sólido, que é importante, que é uma das 300 fortunas mais ricas do mundo, que tem experiência, que pode nos trazer mundo, e acho que isso é que é o mais importante, e não a pressão que possamos sentir. E nesse pré-acordo está definido arrecadar 5,5 milhões de euros por 46% Sim. das ações. Esse valor é para liquidar a dívida a Mário Ferreira? Vai sobrar, porque já algumas tranches já estão pagas? E qual é o ponto de situação do pagamento a Mário Ferreira? Com certeza, uma parte, algumas tranches foram pagas, grande parte será para pagar ao Mário Ferreira, outra parte, que é uma coisa que para mim é muito importante, que é a saúde do clube, financeira do clube. E nós queremos resolver os PEs, queremos resolver uma série de obrigações financeiras que o clube tem, e sabemos também que a partir deste momento, se isto for feito, o clube fica tranquilo para os próximos anos, com a expectativa, é uma coisa que eu já falei muitas vezes e digo que é uma ideia, é um conceito e é uma visão que tenho para o Vitória, que as cócotas possam estar todas do lado do clube, que isto possa promover as instalações, que possa promover as modalidades, a formação. Acho que há muito que o clube tem muito a crescer com esta parceria também. E por isso, acho que de alguma forma ficaria completamente relaxado àquilo que é a preocupação financeira do clube. António Miguel Cardoso, existe também a possibilidade de uma linha de crédito. Fala-se Sim. nos 20 milhões de euros. Não sei se o Vitória vai solicitar essa mesma linha de crédito, em que moldes, na totalidade ou não, mas aquilo que eu lhe pergunto é se o Vitória dará garantias para este empréstimo com juros preferenciais. Também queria que explicasse um bocadinho, juros mais baixos, mas o Vitória pode e deve ter aqui uma palavra também naquilo que serão os juros desse mesmo valor, mas ainda assim pergunto-lhe se existirão garantias sobre esse empréstimo e quais, obviamente. É importante também perceber uma coisa e acho que é essencial. Uma das 3 áreas em que foram negociadas, uma é a entrada no capital de Vitória, a outra é a questão da prestação suplementar em relação àquilo que são as instalações, e é importante dizer porquê, à parte, porque neste momento é preciso validar aquilo que são as necessidades financeiras e a partir daí dizer ao parceiro, precisamos disto, esse capital entrará como prestação suplementar, como foi negociado até de 2 milhões nos primeiros 2 anos, o que não quer dizer, também é importante, que tendo o parceiro do nosso lado e as coisas estando resolvidas com a Câmara em relação à assistência de terrenos para a nova academia, não temos dúvida absolutamente nenhuma, também terão ao nosso lado para o investimento no futuro. Portanto, quando falamos de um parceiro para o futuro e não para estar a balizar as coisas no dia-a-dia. Também é importante dizer que sempre fomos contra o endividamento e por isso não cousamos e olhamos para trás e achamos que foi uma boa decisão. O Vitória está bem, desportivamente estamos bem, temos jogadores mais jovens, vendemos aqueles que tínhamos que vender, com muita pena minha em relação ao André Almeida, mas era uma coisa que teria que ser, todos os outros achamos que fazia parte daquilo que era o projeto desportivo.
Por isso, nós não queremos recorrer ao prémio. E continuamos a não querer recorrer. E o facto de trazermos este parceiro para dentro não quer dizer que o rigor orçamental se vá perder, porque não é isso que vai acontecer. Nós queremos continuar a ser rigorosos. Queremos continuar a fazer investimentos com cabeça, porque o futuro e o Vitória têm muitos anos e, portanto, ninguém vai entrar aqui em loucuras. Portanto, isso é muito importante. Agora, a verdade é que temos ali mais um suporte que, se for preciso, em algum momento, e é aí que é essencial ter alguém com a capacidade de se tornar, é que é preciso alguma coisa ele estar ao nosso lado, não temos dúvidas. Temos uma negociada, uma linha de 20 milhões, que só será usada mediante a necessidade. Portanto, nós não vamos receber 20 milhões. E aí, há um bocado falava na questão dos direitos televisivos, que a anterior direção antecipou, que receberam os 17 ou 18 milhões, e com uma série de salvaguardas nesse próprio contrato, que se nós não cumprirmos com os pagamentos, perdemos a gestão, perdemos uma série de coisas. Portanto, é preciso perceber que as coisas, quando são esclarecidas, é importante que as pessoas percebam que também as coisas não são por acaso. Neste caso, aquilo que nós fizemos para proteger é, primeiros 2 anos de carência, o bullet só é a 5 anos de amortização do investimento. Existe, na primeira fase, se não fizermos o pagamento ou não negociarmos a 5 anos, temos como garantia direitos televisivos, que, se Deus quiser, e nós temos mais 2 anos e meio de direitos televisivos a partir daí, vão libertar e vão aumentar, como todos sabem que isto está a ser negociado. Portanto, primeira garantia de direitos televisivos, segunda garantia passos de jogadores, terceira garantia, aí sim, e é final isto negociado, ações. Mas, quer dizer, se nós, a 5 anos, direitos televisivos, passos de jogadores, se tivermos que chegar aí, eu acho que ninguém estará interessado no clube. Por isso, mas sim, está aí, ponto final, para ser claro, esclarecido, para que não hajam dúvidas. Agora, tudo faremos para não recorrer, como é óbvio. Perguntava, na sequência desta pergunta sobre o porquê destes valores, perguntava realmente o porquê dos 5,5 milhões de euros para a compra de 46% das ações, se tinha a ver com aquilo que elas valiam neste momento, se até chegou a ter propostas monetariamente superiores, mesmo formais, como chegou a referir, que havia outras eventuais empresas interessadas no Vitória, e também os 2 milhões das infraestruturas. Elas vão permitir acelerar, caso possam ser aplicadas, acelerar a construção do mini-estádio e mais algo além disso, ou seja, outras melhorias no complexo. É possível adiantar o que é preciso mais, além do que já estava programado? Acho que sim, claro que os 2 milhões servirão para... Nós estamos em obras no complexo, por isso não pararam, obviamente um bocadinho mais lento, mas precisamos de resolver o estádio, precisamos de resolver uma série de bancadas, coberturas, instalações, casas de banho, mesmo no estádio temos necessidades, por isso facilmente encontraremos caminhos para as melhorias nas infraestruturas. Portanto, isso é um ponto, e como disse há pouco, queremos acreditar que a solidez do parceiro. E aí, por mais que tivéssemos tido contactos, por mais que tivéssemos tido até se calhar valorizações superiores, a partir do momento em que me sentei com o Sr. Nassef e percebemos que havia uma química, uma cultura de Vitória, um amor ao clube, que existe, porque ele já acompanha o clube há muito tempo, esteve aqui e gosta e preocupa-se e telefona-me e quer saber, e não é muito normal, que é espetacular. Por isso, mais importante que os valores era a credibilidade. E depois, a avaliação, temos que pensar que é uma avaliação de um clube ou de uma SAD que tem capitais próprios negativos. Temos que acreditar que é uma avaliação de uma parte minoritária e por isso, muito mais importante é querem estar ao nosso lado. E em termos de valorização, até já era algo que tinha sido negociado no passado. Portanto, esse valor de valorização até já estava muito por aí, o que não deixa de ser, e obviamente falando, ainda é uma valorização de quase 5%, como já bem disseram, em relação à compra que o clube faz ao Mário Ferreira. Portanto, achamos que é um valor justo, correto, sério. Obviamente que trabalhamos também na questão das infraestruturas que achámos que era essencial. Portanto, acho que foi um processo normal de alguém que sabemos que quer o melhor para a Vitória. E mais importante do que encontrar parceiros que possam investir mais, ou parceiros que possam investir mais, é preciso encontrar parceiros. E aqui encontramos um parceiro e estamos muito contentes. E por isso, uma vez mais, estamos aqui para levar a proposta aos sócios.
Em termos desportivos, se por um lado os sócios do Vitória poderão pensar que este pré-acordo pode levar o Vitória a ser um clube satélite, por outro lado, poderão também vir a jogar no Vitória alguns jogadores que noutras condições, pelo seu valor, não poderiam jogar num clube como Vitória, com a capacidade financeira que o clube atualmente dispõe. Qual é a sua visão acerca disto? Assim, eu não consigo ver um clube satélite porque nós temos maioria. E o Vitória é controlado pelo clube e pela sua direção, e isso é uma questão que para nós é ponto assente. Não há aqui dúvida absolutamente nenhuma. Agora, podemos, em parceria, ter acesso a outro tipo de jogadores? Sem dúvida. E é um bocado daí o caso de jogadores sul-americanos, colombianos, argentinos, que possam vir para cá, que seja mais fácil chegar pelo braço que temos, indiscutível. Podemos beneficiar de jogadores que venham do Senegal, do Egito e de outros mercados, óbvio. O Aston Villa pode beneficiar porque tem condições preferenciais sobre os jogadores que cá estão, indiscutível, porque já isso possa existir a partir deste passo. Só vemos benefícios, porque nós não vamos fazer nada contra a nossa vontade. Isso é uma coisa que podem ter a certeza. Não vamos fazer nada contra a nossa vontade. Por isso, isto servirá e serve para o engrandecimento do Vitória. E depois posso dizer outra coisa que acho que também é importante. E são conhecidos os problemas financeiros do Vitória, e nós todos falamos sobre isso. A partir do momento em que nós temos um braço financeiro, um parceiro, como a V-Sports, os nossos jogadores valem muito mais. Valem muito mais. O Bamba, o Dani Silva e os Maguinhas e todos esses jogadores. Os clubes compradores sabem que chegam cá alto, que eles estão mais protegidos agora. Não conseguem chegar aqui e comprar os nossos jogadores da forma que eles querem. Não, nós estamos mais sólidos, estamos mais robustos. Portanto, é possível fazer o crescimento desta equipa, e acho que é possível perceber o crescimento destes meninos, e é possível maturá-los mais um ano, mais 2 anos, com o trabalho que está a ser feito. E ir apetrechando a equipa com uma ou outra mais-valia. Se calhar conseguimos chegar a um caminho interessante para todos, que é isso que nós queremos, que é vitórias do Vitória. Portanto, é perceber que só esta parceria permite valorizar os nossos ativos de uma forma exponencial, porque é de caras, é direto. António Cardoso, ainda relativamente a este negócio e esta venda de ações, eu recordo-me numa Assembleia o Presidente falar a hipótese de sócios e empresários até da região adquirirem ações. Essa hipótese acaba por cair a partir do momento que existe este pré-acordo. Acho que devemos o princípio daquilo que é coerência e a lógica, e é óbvio que nós gostávamos muito de fazer isso, e achávamos que íamos fazer isso, e esse era o objetivo. Partindo do princípio que isto possa acontecer, acho que já não faz sentido. Já não faz sentido, porque servia para abrir mais capital aos sócios, é evidente, servia também para ajudar-nos a comprar as ações de Mário Ferreira, mas não me parece coerente que seja passível de ser feito agora. De qualquer forma, é preciso analisar, é preciso perceber o que é que fica disperso, e se acharem que faz sentido, avançaremos. Mas neste momento não me parece coerente. Não gosto muito de falar de clubes que têm interpostos de jogadores, mas a verdade é que estes jogadores que falou, por exemplo, da América do Sul, vindos de África também, jogadores com muito valor, jogadores que dificilmente Vitória teria condições financeiras para os contratar, mas a minha pergunta, e vindo para aqui, por exemplo, para Guimarães, para representarem o Vitória, de que forma e de que moldes o Vitória acolherá esses jogadores? Partilhará parte do passe desses jogadores, mesmo sendo o parceiro ou até mesmo o Aston Villa a adquirir esses mesmos jogadores, ou farão apenas a ponte em Guimarães e traduzindo-se em, por exemplo, sucesso apenas desportivo? Eu acho que obviamente tudo será analisado caso a caso, mas aquilo que à primeira vista me parecerá que fará mais sentido é primeiro termos acesso aos melhores jogadores, que é logo uma vantagem que nós temos. Porque aqui é destrinçar aquilo que são os melhores e ter o Vitória como primeiro ponto de partida. A partir daí, os jogadores são de Vitória e, obviamente, que existirão condições preferenciais ao Aston Villa. Acho que é isso que faz sentido. Portanto, não existe investimento, não existem pagamentos de direitos de formação. Dando-lhe um exemplo, um jogador para o Vitória, já com uma opção de venda ao Aston Villa, partilhas de passos, tudo será feito de uma forma a que
Vitória se proteja sempre, porque nós não vamos estar aqui a alavancar os jogadores e depois não temos rendimento, ou só temos rendimento esportivo. Não é assim e nunca será assim que as coisas serão feitas. Aliás, se um jogador chegar do Egito ou do Senegal, ou seja de onde for, com 18, é preciso maturá-lo, é preciso trabalhá-lo, é preciso potenciá-lo para que ele depois possa servir de venda. Mas não só para o Aston Villa, porque um jogador pode se potenciar e ser vendido para o Liverpool ou para, seja para onde for. E a Vitória terá a sua parte, e com certeza que a V-Sports também terá a sua, porque, através de dividendos, através seja de que forma for, porque nós somos parceiros da V-Sports, não é do Aston Villa. É isso que é uma... E nós, mais uma vez, somos maioritários. Temos o controle e os desígnios daquilo que se passa na SAD do Vitória. Com um parceiro que vai acompanhar orçamentos, com certeza, que vai criar tetos salariais, com certeza. Tem que ser assim. Nós não podemos pensar em parcerias e depois esconder as coisas, não é? E uma das coisas que fiz questão desde o início, das primeiras conversas que sou na ACF, é a verdade. Absolutamente a verdade. Todos os nossos serviços aqui no Vitória, financeiros, contabilísticos, legais, dizer a verdade. Assim não há surpresas. Não há surpresas. Eles sabem quais são os nossos problemas nos próximos meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, estão a parte de tudo. Porque assim tem que ser. E assim não há nível de surpresas, as coisas são muito claras e é assim que tem que ser para que as parcerias possam funcionar. Perguntava, já falou acerca do acesso a jogadores muito promissores em certos mercados, seja em África, seja na América do Sul. Perguntava em que é que esta parceria pode ajudar, se é que pode ajudar no cultivo de talento português, de talento local, na formação, nos escalões de formação de Vitória, porque é reconhecido que o Vitória tem lançado muitos jogadores da formação para a equipa principal. Também são conhecidos casos em que, pelo menos até aos 16 anos, ou seja, a data limite dos contratos profissionais, em que muitos jogadores com talento são captados pelo Benfica, pelo Futebol Clube do Porto, ou seja, acabam por deixar a formação de Vitória ainda na fase em que se estão a crescer como jogadores. Com esta parceria, com essa proteção, será mais fácil segurar talento local até à fase em que se tornam séniores? Acho que, assim, para já, temos mais visibilidade e existe mais interesse no clube. E só por isso, já para os jogadores e para os atletas, acho que é importante. Ainda hoje dizia, não? Quer dizer, nós temos neste momento muitos seguidores do Aston Villa que querem vir cá, querem acompanhar, já querem o Vitória e acho que só isso é engraçado. Agora, nós também temos que perceber que até aos 16 anos existem contratos de formação, existe um pacto de não agressão entre os clubes nos contratos de formação e depois é importante fazer os contratos profissionais na altura certa. Uma das coisas que também é importante é aquilo que nós estamos a fazer este ano no Vitória. Hoje em dia nós conseguimos perceber que os jogadores, os jovens atletas, percebem que é bom ir para o Vitória, que existem oportunidades no Vitória. Isso está realmente a entrar na cabeça, no território nacional, de caras, e ainda ontem falávamos com um jogador colombiano, sul-americano, percebem, não, o Vitória tem uma projeção daquilo que são os jogadores jovens, consegue maturar os jogadores jovens, tem uma equipa técnica a trabalhar os jogadores jovens, tem todo um staff à volta daquilo que é a maturação do jogador. Portanto, já existe neste momento uma perspectiva dos jovens atletas de ficar no Vitória e em chegar na equipa A. Isto acho que já existe. Agora, é lógico, e há um bocado já disse isso, que o facto de ter esta parceria, mais visibilidade, mais caminhos, mais olhos estarão no Vitória. Portanto, acaba por beneficiar também. Com este acordo, o Vitória poderá vir a alcançar aquilo que os seus sócios desejam, títulos, ou para lá chegar o Vitória terá que um dia ir mais além e eventualmente pensar em deixar de ter esse poder sobre a SAD? Assim, acho que nós, e a administração, e eu pessoalmente sou muito competitivo. E nós somos todos muito competitivos e nós queremos ganhar. Ponto. Da forma correta, da forma íntegra, mas nós queremos ganhar e é isso que estamos a passar ao balneário, a todo o staff, uma cultura de vitória, mas de cabeça levantada. Às vezes as coisas não correm bem, cabeça levantada, menos pressão, mas ganhar os duelos e acho que é muito aquilo que é o futuro de Vitória. Eu acredito pessoalmente que uma parceria destas, ou não, mas que falamos há bocado no tal caminho das pedras ou mais lento, mas acho que uma parceria destas pode ajudar a ser um motor para que a Vitória possa crescer e aqui repito-me. Eu quero acreditar que é possível, com um trabalho sustentado, que
que o Vitória possa chegar lá. E eu acredito muito nisso, e não prometo, mas acredito. Acredito piamente nisso, e acho que é para isso que nós todos cá estamos, é para ver o Vitória ganhar mais vezes. Portanto, acho que pode ajudar. Em relação a entregar os domínios, os desígnios da SAD a parceiros, eu não acredito. Sempre disse, acho que, graças a Deus, sou coerente na vida e nas ideias que tenho, mas também se me mostrarem que outras opiniões e chegar lá, também mudo, porque acho que não devemos ser teimosos nem orgulhosos, mas eu não acredito. E por isso, se esse dia acontecer, ou se existir um parceiro que queira a parte maioritária, e se os sócios assim quiserem, não estou a dizer que não possa ser bom para o clube, mas comigo não, porque não acho que seja caminho. Agora, acho que desta forma podemos crescer de forma sustentada, de forma a que o clube, sendo controlado pelo Vitória e pelos sócios, possa chegar a muitas mais vitórias e a muitas mais alegrias, que acho que é isso que nos move. Disse que muitos olhos estarão virados agora para Guimarães. Pergunto-lhe também se Guimarães terá muitos olhos por todo o mundo, partilhando a rede de scouting da V-Sports ou da Aston Villa, e como cabe a mim também a última questão desta entrevista, perguntava-lhe se, não sei se leu, mas pode-se ler, se hoje na comunicação social, alguns ex-dirigentes, concretamente Pimenta Machado e Miguel Macedo, a comentar este pré-acordo de uma forma muito ambígua e reticentes. Que observação é que faz? Assim, acho que nós já temos uma rede de scouting e nós hoje em dia chamamos de laboratório, a trabalhar todos os dias numa sala aqui perto, a ver os jogadores em todo lado e a decidir os jogadores em consonância com a administração, com a direção desportiva, com a equipa técnica. Portanto, esse trabalho está a ser feito. Nós ouvimos os nossos scouts e também é bom perceber que, falando também com scouts de esporte e tudo isso, que existe aqui um trabalho de grande qualidade que nós já estamos a fazer. Portanto, os nossos olhos têm que estar em todo lado. Às vezes não é possível. Agora, nós estamos todos os dias à procura de jogadores e achamos que é esse o caminho. Em relação àquilo que me pergunta, em relação ao primeiro Chaga, sabe que foi alguém que tive muito respeito enquanto foi Presidente de Vitória. A maior parte dos meus anos como adepto foi a ver o Vitória e hoje em dia, obviamente, percebendo as responsabilidades de um Presidente, tenho que admirar, obviamente, tomou boas decisões, tomou mais decisões, mas tenho que admirar aquilo que foi o trabalho do Pimenta Machado. Agora, eu acho que desde que o Pimenta Machado saiu do Vitória, distanciou-se, parece-me que continua muito distante e sinceramente, não consegui perceber o objetivo. Dá-me alguma ideia, e não quero aqui entrar noutro tipo de... mas dá-me alguma ideia que às vezes parece que quer ser relembrado e quer que as pessoas continuem a falar sobre ele. Portanto, de alguma forma, me parece que muitas vezes tem interesse em que as direções não persistam, ou que não tenham qualidade, ou que não possam fazer com que o clube cresça. Porque esse sentimento que ele terá de grandiosidade será abafado se uma direção verdadeiramente conseguir fazer com que o clube cresça. E acho que chegou à altura das pessoas perceberem isso e, de alguma forma, respeitá-lo, porque fez um grande trabalho, mas faz parte daquilo que é o passado de Vitória, um passado de grande qualidade. E digo-lhe também, acho que é importante também perceber, no dia que sair de Vitória, esse dia existirá e chegará, eu não quero que me recordem, não quero. Quero que recordem Vitória, quero que recordem o trabalho que foi feito, não quero que minimamente que pensem se fiz bem ou se fiz mal, porque acho que isso não é o mais importante. Acho que muitas vezes isso demonstra alguma insegurança e não era por aí que eu gostava de dizer. Acho que é importante é que o Vitória continue a crescer e apoiar o Vitória de forma a que seja um orgulho para todos e que nos traga muitas vitórias. Acho que isso é o mais importante.